Boa tarde, gente. Meu nome é Isabela Ferreira, eu sou especialista em marketing digital e vim falar hoje para vocês aqui um pouquinho sobre gestão de crise. É muito importante salientar para vocês que eu vou focar muito na prática, aqui no que você tem que fazer, em orientações para fazer essa gestão de crise. Tem muitos cases que são muito legais, mas é um conteúdo que vocês acham muito facilmente aí na internet. Eu posso disponibilizar alguns links também de alguns cases bem bacanas, mas aqui eu não vou trazer cases para vocês, eu vou me focar mesmo em dar orientações, em dizer como é que vocês precisam lidar com isso nas redes sociais, ok? Vou passar para a apresentação e vocês podem deixar as dúvidas aqui, que depois eu vou respondendo as perguntas também, a gente vai trocando essas informações. Vamos lá. Primeira coisa que eu estou me apresentando para vocês, né, além de especialista em marketing digital, hoje eu sou cofundadora e professora no Minas Digitais, que é especializado justamente em cursos para pequenos empreendedores. Então, a gente tem vários conteúdos para isso, como mídias sociais. E no próximo mês, aí, em agosto, também já tem um curso inteiro de gestão de crise e saque 2.0. Eu também sou coordenadora de mídia de performance aqui na Low, em agência. Eu trabalho com comunicação há cerca de 10 anos e boa parte disso foi trabalhando com redes sociais e trabalhando também aí com crises, autarquias, campanhas políticas, shoppings, na época do rolezinho. Enfim, já lidei com uns bons pepinos aí. E aí, a gente já começa contando aqui que crise em redes sociais é bem diferente do que as crises que aconteciam, né? As crises de imagem que aconteciam antes da gente ter essa era digital. Por quê? Na internet, tudo acontece muito rápido, a mentira tem perna curta. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que a internet ela tem memória. Então não adianta nada você enganar, dizer alguma coisa errada para o seu cliente, que ele vai descobrir, vai ficar sabendo, vai resgatar um tweet aí lá de 5 anos atrás para desmentir o que você está dizendo. Então você tem que ser real, né? Tem que ser muito justo, muito correto mesmo em tudo que você vai apresentar, porque as pessoas descobrem rapidamente se isso não for verdade. Inclusive, vocês podem lembrar aí de vários cases em que empresas se posicionaram como, né, em alguma causa, e aí o pessoal na internet vai lá, né, fuça e descobre que, na verdade, aquela empresa só tem aquele discurso da boca para fora, que aquilo não é real. Então, mentira tem perna curta. E outra coisa muito importante é que o cliente nem sempre tem razão. Aquela conversa de que o cliente tem razão, ela não funciona na internet. Você vai lidar com públicos muito diferentes e muitas vezes você vai perceber que tem um cliente sem noção mesmo e que os seus clientes comuns, eles conseguem entender quando aquele cliente é que é sem noção, quando aquela pessoa é que é fora da curva e que não faz sentido o que ela está falando ou como ela está se portando, tá? Então, é muito importante que a gente considerar essas diferenças, porque isso vai ser muito relevante no momento de fazer a gestão de crise. Quando a gente estava falando de crise de imagem antes da internet, a empresa ela tinha um tempo maior e um controle muito maior da narrativa, né, para expor o seu ponto de vista. Ela tinha, inclusive, um meio muito mais eficiente do que os seus clientes para fazer com que essa informação fosse mais longe. Né? Você comprava ali um horário na TV, emitia um comunicado, publicava no jornal e se as pessoas discordassem daquilo, as conversas ficavam muito mais dentro dos nichos, ali dentro das conversas do dia a dia, dentro das suas próprias bolhas, do que hoje, em que em cerca de minutos uma pessoa pode fazer uma reclamação e ela viralizar e se espalhar pela rede inteira, né? E aí, o que é o mais importante para a gente conseguir,
lidar com uma crise? Qual que é a melhor forma de lidar com uma crise? É, na verdade, evitando que ela aconteça. A melhor gestão de crise é justamente evitar que ela aconteça, porque depois vai ser uma questão de contenção de danos. Para isso, a gente tem algumas ferramentas, algumas formas, né? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer para evitar que essa crise aconteça. Então, o que a gente faz aí para evitar a crise? Primeira coisa, defina bem as suas brand e buyer personas. O que é isso? A brand persona é a persona da marca. Qual é a personalidade da sua marca? Existem ferramentas para que você possa criar essa brand persona, ou seja, você imaginar mesmo como seria essa pessoa da marca, que tipo de linguagem ela usa, quais são os valores dela, em quem ela votou na eleição passada, quais são as causas que ela apoia, o que tem a ver com a comunicação dela. É pensar mesmo na sua marca como uma pessoa, porque isso é o que vai nortear toda a produção de conteúdo. Uma forma muito importante, inclusive, de evitar crises é fazer com que o seu conteúdo seja coerente com a sua brand persona. Ou seja, marcas são pessoas, realmente. Elas têm essa personalidade e todas as ações da marca têm que fazer sentido com essa personalidade. E como que você vai definir parte dessa persona da marca? Definindo o que a gente chama de buyers personas, ou seja, quem é a pessoa que compra o seu produto? Como essa pessoa se comporta? O ideal é que você crie, inclusive, aí um número básico, né, que a gente costuma trabalhar, são cerca de 3 personas, que você vai criar mesmo esses personagens, de como são essas pessoas que você atende, com seus gostos, sua história, mesma coisa, você vai personificar essas pessoas. E isso também vai te ajudar a definir o que você pode ou não falar. Quer dizer, a minha marca é super engajada, ela está ligada em pautas sociais, tem várias coisas acontecendo. Faz sentido ela falar disso ou não faz? Faz sentido ela comemorar essa data ou não faz, né? Então, tudo isso aqui vai orientar, inclusive, desde a produção de conteúdo, quanto às interações que você vai ter com o seu público. Se você tiver brand persona, porque essa é uma só, e buyer personas muito bem definidas, a chance de você cometer deslizes e gerar crises nessa parte de produção de conteúdo e de interações vai ser muito menor. A gente tem conteúdo, inclusive, aqui na Dinamize e lá no Instagram do Minas Digitais, falando sobre como é que a gente constrói essas personas. É um tipo de ferramenta muito interessante para vocês usarem aí nas suas redes sociais e na marca como um todo. Outra coisa importante, dê atenção ao seu cliente. Isso não, redes sociais, a gente já cansou de dizer isso, mas parece que tem que sempre bater nessa marca, né? Redes sociais são uma conversa. Você precisa estar ouvindo o seu cliente o tempo inteiro, né? Conversando. Isso vai auxiliar, inclusive, que vocês possam retroalimentar o conteúdo e também que você possa corrigir algum problema que porventura aconteça. Quer dizer, se você cometeu um erro, os seus clientes podem te pontuar isso, o seu cliente pode vir te pontuar uma experiência de marca que não está legal, pode mostrar como é que ele não foi atendido bem em uma loja, né? Às vezes você tem lojas por todo o país, ou tem várias unidades, mesmo que seja no mesmo estado, e não tem como fazer um controle de qualidade aí de todas elas. E a rede social ela pode, inclusive, ser a sua fonte de informação para melhoria. O cliente que vem te dizer o que fazer, o que melhorar, ele não deve ser visto como um troll.
é muito diferente, aquele hater, né? A gente nem usa o termo troll mais, ele ficou no passado, a gente diz mais hater hoje, mas não dá para você achar que qualquer pessoa que critica a sua marca, que ele é um hater. Muitas vezes a pessoa vem simplesmente pontuar algo que não foi bacana para ela, que ela acredita que pode ser diferente. Ela está te dando uma oportunidade de crescimento, de melhoria, porque muitos clientes vão ficar chateados com o que a sua marca fez e simplesmente vão sair, não vão comprar mais o produto ou vão te dar um follow nessas redes. Então é muito importante que vocês deem atenção a esse cliente. O fluxo de atendimento tem que ser bem feito, tem que ser rápido e tem que efetivamente resolver o problema. Ficar jogando o cliente de um lado para o outro não resolve e também é um ótimo foco, aí, um grande foco de crise, né? Tomem muito cuidado com isso. Atenda com qualidade, eu até já comecei a entrar nesse tópico. Você precisa falar com seu cliente na língua dele, e isso volta lá nas Brand Buyers Personas, né? Prestar atenção qual que é a linguagem desse cliente. Se ele é mais informal, uma linguagem formal pode gerar críticas. E o contrário também, né? Não quer dizer que só porque estamos em rede social que a gente tem que ser todo mundo descolado, todo mundo muito divertidinho. A gente tem casos aí de mini crises em redes sociais, em momentos que bancos resolveram agir com uma comunicação muito informal e isso não foi bem visto, né? Então tem que tomar cuidado também com essas vozes aí, mas sempre atender com qualidade. O que eu sempre reforço é resolver o problema, gente. Não finge, tá? Não finge que resolveu o problema, não joga o problema para debaixo do tapete, porque a chance disso crescer e explodir depois é muito maior. Então, realmente, resolva o problema, atenda o cliente com qualidade e, sempre que possível, vá um passo além, né? Fazer um pouquinho mais do que é a sua obrigação vai fazer com que o seu cliente perceba valor na marca, perceba valor no atendimento, e isso vai transformar ele num defensor da marca, né? Ter defensores da marca pode ser, inclusive, a diferença aí entre ter uma crise com um hater ou ter a rede se regulando sozinha. Humanize a sua marca. As pessoas, elas entendem que marcas são feitas por outras pessoas, né? Em última instância, empresas são um monte de gente dentro de um lugar, né? Dentro de um prédio. As marcas são feitas por pessoas e pessoas são passíveis de erro. O público está disponível, está disposto mesmo a entender que marcas erram, que pessoas cometem erros. E você pode pedir desculpa, ou você pode corrigir esses erros, mas eles precisam entender isso. Essa humanização da marca também passa lá pela Brand by Persona, tudo isso. Esse item é o primeiro, não é à toa, é uma das primeiras coisas que você vai fazer para ajudar, inclusive, nessa humanização da marca. Sempre que possível, mostre pessoas, mostre os seus clientes, mostre a sua equipe, né? Deixe transparecer para o outro que existem pessoas do lado de cada marca e que essas pessoas estão fazendo o melhor possível para te atender. Se relacione com o seu cliente, né? Realmente não é uma via de mão única. Você não pode estar nas redes sociais simplesmente falando. Você precisa estar também escutando as pessoas, se relacionando com eles da forma que eles querem. Não adianta achar que redes sociais é um mural de recado e ficar lá só postando conteúdo, só postando produto, né? Fazer de folheto de produto. Isso é muito ruim, as pessoas tendem a não criar um laço afetivo com a marca na rede, isso também pode ser pode gerar crise, né? Eu ia dizer, pode ser um estopim de crise.
fique atento às pautas sociais e ao contexto do momento. Independente da sua marca trabalhar ou não com pautas sociais, pautas de gênero, de raça, independente dela apoiar ou não causas, você precisa estar por dentro dessas pautas sociais e do que está acontecendo no momento, porque isso é um estopim muito, muito grande de crise nos últimos tempos. Quer dizer, se você trabalha com moda e não está ligada na pauta de diversidade, isso vai ser um problema. Se você faz uma campanha, né, e posta lá na rede aquela foto cheia de gente do banco de imagens, todo mundo loiro, branco, isso pode ser um problema também. E um problema frequente, tá? As minorias, e é importante considerar aqui que quando a gente fala minoria, a gente está falando sobre minorias de acesso político e não minorias em termos de números. Essas minorias estão cada vez mais organizadas e elas conseguem fazer muito barulho em redes sociais. Além disso, elas estão conectadas. Então, a crise pode surgir simplesmente por um desvio aí, a página derrapou em alguma coisa, fez um comentário ou um post que foi infeliz e essas pessoas conseguem se organizar rapidamente para derrubar uma página, para comentar negativamente, para colocar, por exemplo, notas baixas, enfim, tem muitas coisas que podem fazer. Outra coisa importante de se considerar em relação a pautas sociais, independente das opiniões, dos valores da sua marca, é importante ficar de olho no que é discurso de ódio, tá? Há uma diferença entre opinião e discurso de ódio. E discurso de ódio é crime. Então, mesmo que a sua audiência tenha ali uma certa proximidade com alguns discursos, e a sua página pode se posicionar assim, né? A sua empresa pode se posicionar nas redes sociais, cuidado para que isso não chegue aí no que a gente chama de discurso de ódio, porque isso é crime. Então, muito olho. Se posicionar também, não se posicionar também é se posicionar, né? Então, quando as marcas elas não tomam partido em relação a alguma polêmica muito grande que esteja acontecendo, isso também significa se posicionar. De novo, por isso a sua brand persona vai ser muito importante, porque você precisa saber aonde e para quem a sua marca se posiciona, em que guerras, digamos assim, em que brigas, né, ela deve ou não entrar. Aquele tempo em que a gente dizia que marcas não devem tomar partido, não necessariamente partido político, né, não devem tomar posições em temas polêmicos, isso já passou, esse discurso ele não faz mais sentido, porque ele só era coerente quando você estava vendendo para massas. Então, uma vez que eu estou aqui tentando vender para as massas, eu vou tentar não me indispor com ninguém, porque é a melhor estratégia que eu tenho para conseguir vender para todo mundo. Em tempos muito mais polarizados, como a gente tem hoje, e em mercados cada vez mais focados em nicho, se posicionar é relevante, porque o seu público espera isso. E o seu público consome de forma diferente, de acordo com o seu posicionamento. Então, vocês vão ver aí, inclusive, existem vários cases legais de marcas que se posicionaram em relação a pautas sociais e aí geraram uma grande discussão em torno disso, né? Você tem um grupo que pode tentar, por exemplo, boicotar essa marca e outros grupos que vão decidir consumir essa marca exatamente por esse motivo. Então, tudo é uma questão de avaliar qual é o público para quem você direciona a sua comunicação e se isso é relevante ou não. Lembrem-se que ter uma pessoa falando mal na sua rede social não representa uma crise. Isso não significa que seja uma crise. Uma outra coisa importante que a gente precisa fazer é identificar essa crise, né? Que leva aqui para a nossa segunda parte, que é muito importante. Está preparado. No momento da crise, você não vai ter tempo de resolver.
não tem como criar padrões, desenvolver as melhores técnicas no auge do problema. Então, a melhor coisa a se fazer é estar preparado. Organize-se para o momento da crise, porque não é se vai haver uma crise. Provavelmente vai ser quando vai haver uma crise. Mesmo que essa crise não seja altamente negativa para a marca, ela seja simplesmente uma situação complicada pela qual a marca está passando, que não seja tão negativa, sempre vai acontecer alguma coisa. As redes sociais, por mais que você siga todos os outros passos e organize tudo aquilo, é muito possível que em algum momento você tenha problema. Então, se planeje para isso, tá? A gente não sabe o dia de amanhã, muitas coisas podem acontecer. E um ponto importante é criar um manual de crise. E esse manual de crise, você tem que ter uma equipe alinhada para isso. Então, nesse manual de crise tem que ter as orientações do que fazer, quem é que procura, quais são os contatos relevantes, qual que é o contato da assessoria de imprensa, qual que é o contato da pessoa responsável na diretoria, ou melhor, das pessoas responsáveis, quem é que toma as decisões, quais são as senhas, qual é a postura da empresa diante de certos problemas, né? Tudo isso parece bobo, até quando eu coloco aqui senha, contato relevante, né? Vocês podem pensar assim, nossa, mas a pessoa de comunicação, ela sempre vai saber isso. Ou, não, vai ter sempre alguém na diretoria que sabe. Existem problemas que podem passar exatamente nesse sentido, assim. Você pode ter uma crise exatamente porque o profissional de comunicação teve um acidente, não pôde atender, aquela pessoa está com todas as senhas, como é que você faz, como é que recupera a conta. Essas coisas podem gerar uma crise porque você não tem acesso às suas próprias redes para resolver, para falar com as pessoas. Então, é muito importante ter isso, assim. A primeira crise, digamos assim, com a qual eu tive que lidar foi exatamente algo semelhante. Eu atendia uma empresa de produtos, né, de varejo, e num sábado de manhã a gente acorda com a notícia que o avião, que tinha mais da metade da diretoria, tinha sofrido um acidente. Infelizmente, todas as pessoas que estavam a bordo não sobreviveram. E aí era um momento não foi algo que a marca fez, não foi algo que a marca propiciou, mas foi um acontecimento com a marca e é algo que ela precisa fazer, precisa responder. Nesse momento, como que a marca, no momento de tragédia desse, como é que a marca se organiza, como é que ela disponibiliza informações, como é que ela se apresenta para o público, né? Então, e outra, é uma coisa que ninguém poderia esperar, ninguém poderia imaginar que isso ia acontecer. Coisas inesperadas acontecem. Eu sei que esse caso é bem extremo, mas eu gosto de contar ele exatamente para as pessoas terem essa noção de que coisas extremas realmente podem acontecer e você precisa estar preparado. Defina a equipe básica do comitê de crise. É o seguinte, gente, no momento da crise, precisa ter um grupo de pessoas que vai resolver todos os problemas. Se isso seguir o caminho geral de aprovação numa grande empresa, o tempo hábil vai ser muito pequeno. Então, você não vai ter aí uma resposta em tempo hábil. Então, você precisa ter essa equipe básica. Ela precisa ser multidisciplinar, ou seja, se é uma empresa de produto, precisa ter pessoas que entendam de produto, pessoas que podem tomar decisões. Então, tem que ter gente da diretoria, tem que ter gente da comunicação. Essa equipe ela precisa ser o mais completa possível, mas ela também não pode ser um grande comitê, né? Não pode ser uma sala cheia de gente para resolver o problema, senão a gente perde de novo em agilidade, e agilidade é um dos pontos mais importantes na hora de resolver a crise. Então, o terceiro ponto, para que a gente possa evitar essa crise, né? O que a gente faz antes é descobrir o problema cedo.
monitore a sua marca e temas relevantes. Existem muitas ferramentas de monitoramento de preços variados. É possível fazer monitoramento manual também ali na página, o que a gente indica menos, mas que às vezes é a única solução. Se você tem uma pequena empresa, não tem como contratar uma ferramenta de monitoramento, mas para as empresas médias, a grande é uma das coisas que eu mais indico, tá? O investimento em uma ferramenta de monitoramento é muito útil, não só porque você pode retroalimentar o seu planejamento com o que você escuta do seu cliente sobre a marca, do que as pessoas estão dizendo sobre a sua marca, quanto para evitar crise e evitar prejuízos à imagem da marca. Então, você precisa monitorar não só o que as pessoas estão falando com a sua marca, lá dentro mesmo das suas redes, mas também fora delas. Nem sempre a pessoa vai marcar o seu arroba ou vai vir na sua página falar. Muitas vezes ele vai reclamar nos próprios perfis. E aí a gente tem algumas redes que são abertas, como o Twitter, em que é possível fazer esse monitoramento, e tem redes fechadas, como o Facebook, em que você não consegue mais, né? Houve um tempo aí que a gente conseguia fazer isso, que era buscar as informações nos perfis das pessoas, desde que ela tivesse te citado. Não tem mais como fazer isso tão ativamente, né? Passivamente, né, pelo sistema, como tinha antes, mas você ainda pode fazer ativamente ali, entrando em alguns perfis que sejam abertos e verificando o que as pessoas estão falando. É um trabalhinho mesmo de detetive, né? Sempre que eu falo sobre monitoramento, as pessoas falam assim, meu Deus, as informações estão todas disponíveis. E realmente elas estão. Quando tem alguém falando da sua marca, fazendo uma reclamação, é importante entender qual que é a capacidade de dano daquela pessoa. Então, precisa entrar no perfil, entender quem é aquele consumidor, entender, inclusive, se ele tem a capacidade de ser uma oportunidade, que é uma coisa que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Perceba gargalos e pontos críticos. Então, antes que algo estoure como uma crise, você pode perceber ali que tem uma reclamação que é muito frequente, que que as pessoas não estão gostando de alguma coisa, ou que elas estão pedindo alguma coisa que você pode surpreendê-las e entregar, ou quais são pontos críticos que são defeitos mesmo. Todas as marcas, elas têm pontos positivos e negativos. A sua marca, ela pode ter pontos negativos, todas as marcas têm, você sabe sobre isso e vai acompanhar aqui para que esses pontos negativos não cheguem a se tornar um ponto, não chegue a se tornar uma crise. Citando, por exemplo, o caso da batata Ruffles, que monitorou ali e percebeu que as pessoas sempre reclamavam da quantidade de ar, por exemplo, dentro das batatas, né? Vem aquele monte de ar, quando você abre, tem um punhadinho de batata ali no fundo da embalagem. E aí eles fizeram toda uma campanha focando em mostrar para as pessoas por que aquele pacote vem cheio de ar. Que, na verdade, aquilo é para proteger as batatas, para que as batatas possam chegar mais inteirinhas, né, para as pessoas, que aquilo é de propósito e não um objetivo de enganar, né? Não para a pessoa pegar um pacote grande e ter só um pouquinho de produto lá dentro. Então, ela entendeu o que era um ponto crítico, não é um problema que ela poderia resolver, né? Mas ela teve a oportunidade de responder. Ela se apropriou disso e gerou conteúdo para as pessoas explicando algo que era uma reclamação. E aí vocês, por exemplo, podem pensar quantas vezes você teve esse mesmo pensamento, né, de falar, nossa, vem muito pouca batata aqui dentro, mas nunca foi lá na rede, né, da Ruffles, nunca foi lá na página dela, ou entrou em contato por qualquer canal para dizer isso. Mas no momento em que a informação de que aquilo tem um motivo chega para você,
isso é relevante e gera outras conversas também. Tome providências preventivas, né? Então, essa ação da Ruffles é um bom exemplo de providência preventiva. Eu posso fazer uma campanha de educação sobre temas que fazem com que as pessoas reclamem da minha marca, por desinformação mesmo. Então, você pode providenciar soluções, e se é um problema, efetivamente resolver, se é um problema de atendimento, se a pessoa está reclamando que toda vez que ela entra em contato, ela precisa fornecer as mesmas informações, você pode investir num CRM que guarde, né, esses dados para entender que aquela pessoa é um contato recorrente, enfim, que um produto X vem com uma embalagem que não é adequada. O que for que as pessoas estiverem reclamando, você pode tomar providências preventivas. Mas e aí? Estou em crise. E agora? O que eu faço, né? Tentei fazer esse dever de casa todo aí, corri atrás, mas não consegui solucionar os problemas, a crise que era esperada, que a gente sabe que pode acontecer, chegou. O que eu posso fazer agora? A coisa mais importante é não perca tempo. Vou falar de novo, ó. Não perca tempo. Crise não fica para amanhã. Crise não pode esperar. Então, aconteceu um problema, você precisa resolver o mais rápido possível, tá? Por isso eu disse no item anterior, no capítulo anterior, que você precisa ter um manual de crise e que você precisa ter uma equipe, um comitê de crise, porque não tem como você resolver tudo nesse tempo hábil na hora que o problema acontece. Assuma responsabilidade. Lembra que eu falei que a internet tem memória? Que não adianta, né? Que mentira tem perna curta? Assuma a responsabilidade. As pessoas estão preparadas para a marca cometer erros, mas você precisa assumir que você errou. E se você errar e pedir desculpa da forma correta, tá, gente? Não vale aquela resposta básica que o pessoal costuma dar aí, que vai gerar a crise, fica pior ainda, né? Vai lá responder e fala assim, olha, desculpa se você ficou ofendido, mas não foi isso que eu disse, não. Me desculpa se você ficou ofendido, mas eu não tenho nada com isso. Isso não é resposta, isso não é uma forma de resolver. A melhor forma de resolver é você dizendo, olha, a nossa intenção não foi causar problemas, mas nós ouvimos o que vocês têm a dizer e estamos providenciando. Não importa se o erro foi de comunicação apenas entre várias aspas, né? Se o erro foi de comunicação, ou seja, se as pessoas entenderam algo que não era o que você queria dizer. Se as pessoas entenderam algo que não era o que você queria dizer, a responsabilidade também é sua. E não é o seu lugar dizer que a outra pessoa está ou não correta em não gostar de algo que a marca fez ou disse, né? Lembrando que não é o caso, nós não estamos falando simplesmente sobre haters. Avalie quais são os valores da sua marca para definir quais são as informações importantes ou não, mas sem esquecer que, de novo, discurso de ódio é crime, então não entre nessa pauta. Resolva realmente o problema é algo que eu digo o tempo inteiro. Se você só fingir, só jogar para debaixo do tapete, isso vai aparecer depois e vai aparecer maior ainda. Não deixa para depois. Resolve efetivamente. E informe a solução. Então, pode ser que o problema seja pontual, mas depois você precisa capitalizar isso. Você precisa capitalizar isso de forma a mostrar para as pessoas que você resolveu, que você teve aquele problema e que você já resolveu. Ou seja, aconteceu um problema, corre e assume a responsabilidade disso que está providenciando a solução, efetivamente solucione e depois informa que aquele problema foi resolvido e quais foram as ações da empresa para que o problema não aconteça novamente. E aí, a gente também entra num aspecto que é aprendendo com os erros, né?
o que fazer depois da crise, né? O que fazer para não cometer o mesmo erro duas vezes. Mapeie a causa da crise e ajuste os processos. Isso não é uma questão, gente, de fazer uma caça às bruxas interna dentro da empresa, mas você precisa mapear a causa da crise para ajustar esse processo. Se o problema é de comunicação, se o problema é na produção, é nos serviços, enfim, onde é que está esse problema que gerou aquela crise e como ele pode ser resolvido para que não aconteça novamente. Isso é fundamental. Produza conteúdo positivo com palavras-chave e conteúdo relevante. Atenção que essa aqui é uma dica bem legal. O que acontece? As pessoas frequentemente vão pesquisar sobre a sua marca e sobre o que aconteceu de problema. E é melhor que ela encontre conteúdo que você disponibilizou do que encontrar notícias, matérias ou o próprio post onde teve o problema. Ah, uma coisa, eu nem disse para vocês aqui para não apagar comentário e não apagar post com problema, porque eu acho que a gente não precisa nem entrar nesse ponto, né, gente? Assim, pelo amor de Deus, não se apaga comentário de reclamação. Você pode até ocultar para as outras pessoas e deixar só o reclamante e os amigos dela. No Facebook tem como fazer isso, no Instagram não tem como, você vai deixar lá mesmo. Responde todas as pessoas, mas não apaga. Não apaga o post, a menos que ele seja um conteúdo ofensivo. Se o conteúdo ele for efetivamente ofensivo, aí você tem essa prerrogativa de apagar o conteúdo ofensivo, mas se posicionar em outro post. Ou seja, não é só apagar e fingir que nada aconteceu, tá? Produza conteúdo relevante, ou seja, mostre para as pessoas que a marca está bem, depois que tudo já foi resolvido, posta conteúdo e usa sempre palavras-chave que tem a ver, ou seja, hashtags e palavras-chave que tiveram base na sua crise podem ser relevantes, podem ser interessantes para você produzir o conteúdo, para uma vez que as pessoas procurem as informações, né, sobre aquela crise, ela encontre o seu conteúdo sobre aquilo e não o conteúdo pejorativo. Use a oportunidade desde que seja coerente. Então, isso não é uma questão de oportunismo, tá? Nós estamos falando aqui de aprender com os próprios erros e tomar uma ação a partir disso, realmente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui até que eu soube numa palestra, uma coisa bem específica. Eu sou de Belo Horizonte, como várias pessoas já podem ter percebido, né, no sotaque mineiro. E aqui em Belo Horizonte o carnaval começou há pouco tempo atrás. E aí, nesse período, a escola resolveu lançar, né, apoiar o carnaval. E nesse apoio ao carnaval, ela acabou gerando uma crise, que foi o fato de que os blocos de carnaval aqui, que são altamente independentes, né, que criaram esse carnaval como uma manifestação política, que ela estava tentando tomar conta, né, e monopolizar um carnaval que não era dela. A escola entendeu isso, se retirou desse local de patrocinador oficial que estava, entre várias aspas, tentando comprar o carnaval e passou a apoiar vários blocos. Então, foi uma coisa bem legal aí que eles passaram a fazer. Eles entenderam que a forma de entrar não era aquela e passaram a fazer isso de outra forma. Outro caso envolvendo aí a escola e carnaval foi aquele caso do deixe o não em casa, né? Vocês podem achar facilmente aí esse case em que eles falavam deixe o não em casa e as mulheres se levantaram contra isso, dizendo que aquilo fazia muito sentido com o comportamento masculino de, às vezes, agarrar mulheres sem consentimento no carnaval, então que aquilo não era bacana.
A briga começou nas redes sociais, eram duas publicitárias, elas postaram uma foto com uma intervenção em uma peça de mobiliário urbano. Então, olha lá, uma coisa que estava no mundo, né, no mundo real, como se diz, ou seja, que estava aqui no mundo físico, postaram isso nas redes sociais, viralizou, e na semana seguinte, a Skol, que estava com toda a mídia comprada, tirou todas as peças do ar e lançou uma campanha, enfim, lançou ali um conteúdo falando sobre consentimento. Ela fez exatamente isso. Olha, não foi isso que eu quis dizer, mas não importa se era isso que eu queria dizer, se essa foi a impressão, né, se esse foi o entendimento das pessoas, eu vou tirar isso do ar, vou ouvi-las e vou desenvolver um conteúdo a partir disso. Por fim, o que eu posso dizer para vocês? Cada crise ela é única, ela vai ter condições muito específicas, mas a regra de ouro é bom senso. E às vezes é difícil ter bom senso, né? Como a gente sempre diz aí, às vezes o bom senso ele está em falta, mas é muito importante fazer o possível para alcançar esse bom senso, para lidar, entender que às vezes as crises elas podem passar por pautas que não são de domínio da agência ou da empresa, né? Não são de domínio da marca. Existem consultorias aí, principalmente focadas em pautas sociais, por exemplo, que podem auxiliar nisso e, enfim, empresas, né, consultores, especialistas em gestão de crise. Mas o bom senso é a regra de ouro mesmo aqui. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Quem tiver pergunta pode colocar aqui, que eu vou dar uma olhada agora e vou responder as perguntas que vocês tiverem. E vocês podem me acompanhar nesses contatos que eu estou deixando aqui disponível no Minas Digitais. Eu estou sempre falando sobre gestão de crise, né? É uma pauta muito importante, que as pessoas estão sempre perguntando, querendo saber um pouco mais. E isso vai ficar, o webinar fica disponível também para vocês. E é isso, gente. Se tiverem mais questões, podem mandar aqui para o e-mail, né, para os contatos que eu deixei, principalmente para esse do Minas Digitais e para essa arrobinha aqui do Minas Digitais e o meu arrobinha é Bela Ferreira. Se precisar aí de gente para fazer gestão de redes sociais, fala com a gente. Se precisar de cursos, a gente também vai estar disponibilizando. Essa turma começa agora em agosto, é aqui em Belo Horizonte, mas em breve vai se tornar um curso online também, justamente por isso, porque a gente vê que é um assunto muito importante e que tem pouca gente falando sobre isso, né? As pessoas gostam de pegar cases e ficar mostrando aí o que as empresas fizeram, mas você precisa saber o que fazer quando for com você e se capacitar também para oferecer esse trabalho, oferecer esse produto para outras pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, por me ouvir falando aqui esse tempo todo e espero que essas informações sejam úteis para vocês, tá bom? Tchauzinho!